Temos muitos irmãos deixando aqui no canal, boa noite, saudação. Se tiver algum pedido de oração também, pode deixar. E é bom saber quem está conosco. Eu gosto muito de reconhecer que, apesar da distância, muitos irmãos estão conosco também cultuando a Deus em espírito e em verdade. Há 2 domingos atrás, pregava sobre que a igreja não é composta de santos, no sentido de essência, de perfeição. Nós somos pecadores salvos pela graça de Jesus. E que devemos mostrar ao mundo isso, né? Que todos podem participar da igreja de Jesus. Não precisa ser um santo de pedestal, mas todos podem desenvolver a sua vida cristã também, a partir da sua fé, do seu encontro com Jesus. E do testemunho cristão que a igreja deve compartilhar ao mundo. Domingo passado, preguei sobre como Jesus edifica a igreja e como ele olha para cada igreja individualmente e sabe reconhecer, apreciar aquelas coisas boas, olhando aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, e também as coisas que ele reprovou e pediu para que se arrependesse e pudesse praticar as coisas que agradam a Deus. Hoje quero pregar sobre igreja. Por quê? Se eu perguntasse para você agora, por que a igreja existe? O que você responderia? Então, eu pergunto, né? Por que a igreja existe? O que você responde? Alguém pergunta para você, por que a igreja existe? Você responde o quê? Santa? Para cantar? Muito bem, Daniel, gostei. Para cantar, a gente canta para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Batuta em cima, né? Então, geralmente as pessoas falam coisas assim. Quando eu fiz o curso de mestrado, uma das disciplinas foi crescimento de igreja. Eu tive contato de uma pesquisa que foi realizada com 5.000 igrejas. Não foi aqui no Brasil, porque aqui tem pouca pesquisa, né? Nos Estados Unidos. Então, 5.000 igrejas foram pesquisadas com essa pergunta aí: por que a igreja existe? E 89% das pessoas das igrejas responderam para cuidar de mim e da minha família. Então a resposta, por que a igreja existe? Para cuidar de mim e da minha família. Parece um pouco egoísta, né? 11% responderam para ganhar o mundo para Cristo. Esses são os mais altruístas, né? Pensando em ganhar as pessoas. A mesma pergunta, nessas mesmas igrejas, 5.000 igrejas, foi feita para os pastores. Veja a diferença. 90% dos pastores responderam que é para ganhar o mundo para Cristo. Qual que é a diferença? Totalmente o inverso, né? Enquanto no 89% está dizendo para cuidar de mim e da minha família, os pastores responderam para ganhar o mundo para Cristo. E 10% dos pastores para cuidar dos membros da igreja. Então veja a diferença que existe entre os líderes que estão focando o mundo, a necessidade de ganhar o mundo, de falar do evangelho para todo mundo, do que a maioria das pessoas pensa, é cuidar de mim, cuidar da minha família. Então nós precisamos orientar bem isso e entender por que a igreja existe. Por que a igreja existe? Nosso slogan como igreja Batista Memorial é uma igreja viva que edifica e semeia paz com alegria. Quando a gente começou a fazer planejamento com o irmão Roberto, nós vamos retomar aquilo lá, pandemia quase 2 anos, a gente precisa retomar algumas coisas. A gente tem esse foco. A nossa igreja quer ser uma igreja viva, ela está se esforçando para ser uma igreja viva. E eu vejo esse esforço em todos nós, nos irmãos, vejo no Ministério Infantil esse esforço, eu vejo no Ministério das Mulheres, mesmo na pandemia, continuaram se reunindo através do canal, e dos homens, e dos jovens, né? E todo o trabalho que está sendo desenvolvido. Eu acredito no crescimento natural de igreja. Até quando a gente retomar planejamento, vamos focar novamente qual é a metodologia, ou qual é o nosso modelo de igreja. Mas eu creio muito no crescimento natural de igreja. Eu creio que o melhor modelo de igreja, de crescimento de igreja, depois de tudo que eu estudei dezenas e dezenas com o doutor Eduardo, numa disciplina focada sobre isso. Existem centenas de modelos de igreja no mundo, mas sem dúvida o crescimento natural de igreja é o melhor. E por isso que eu falei do Ministério Infantil hoje. O ministério funcionou sem o pastor precisar lá estar na frente, estar presente. Isso é um ministério natural. A irmã Fran assumiu esse ministério naturalmente para liderar esse ministério. Quando a irmã Rayane veio me procurar sobre o ministério, eu sempre, quando alguém focar isso, que vem uma coisa de Deus, eu não vou dizer não, vá em frente, Deus chamou você, no Ministério de Artes, né?
Pode focar, trabalhar. Eu creio no crescimento natural da igreja. Não é alguma coisa que é forçada, empurrada, mas que aquilo que o Espírito Santo trabalha em cada um e chama cada um para o ministério. A igreja tem muitos ministérios. Eu vou pregar depois sobre isso, hoje não, mas outro dia eu vou pregar sobre essa diversidade de ministérios. E como nós sofremos hoje para resgatar essa visão, porque nossas igrejas ao longo dos séculos, não é dos anos, mas dos séculos, inverteu todo esse papel, tirando os ministérios dos membros e colocando só nos pastores. E os membros ficaram sem ministério nos bancos e só os pastores fazendo o que foi chamado ministério pastoral. E a ideia é trazer o mundo para dentro da igreja. É totalmente errado isso. Isso não é Novo Testamento. Isso não é a igreja que Jesus plantou aqui no mundo. Então nós precisamos resgatar a ideia de ministério. Então o ministério, quando funciona bem, ele é porque está trabalhando naturalmente. E o crescimento vem de Deus. Paulo explica isso. Quando o ministério trabalha naturalmente, o ministério ele vai frutificar, porque é um crescimento natural e é Deus quem dá o crescimento. Então nós somos uma igreja viva. É esse o nosso slogan, que edifica e semeia paz com alegria. E nós vamos ser muito tentados nisso, porque o diabo vai focar justamente na nossa visão, vai focar no nosso objetivo. E muitas vezes ele está focando para tentar nos apagar o ânimo, esfriar a nossa alegria, fazer com que a gente deixe de edificar e se tornar uma igreja morta, como vimos domingo passado, ou uma igreja morta. Mas nós somos uma igreja viva, vamos manter a igreja viva, amém? Vamos manter a igreja viva, porque a igreja é do Deus vivo. Paulo fala em 1 Timóteo. Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Essa é a nossa divisa. 1 Timóteo 3, verso 15. Então, no domingo passado eu lembrei que a igreja é onde o movimento de Deus acontece. Citando Salmo 133. Que quando o povo de Deus está reunido, ali onde o povo está, o Senhor oferece a bênção. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A vida hoje e para sempre. E para a eternidade. Então a igreja é muito importante. Igreja por quê? Porque é na igreja que acontece o movimento de Deus. Nós vemos em Éfeso capítulo 1, versículo 23, que a igreja é corpo de Jesus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Aqui nós temos muitas e importantes orientações do apóstolo Paulo à igreja. Aqui nessa carta, várias vezes a palavra Bíblia é mencionada, ela é indicada. É na igreja que as coisas acontecem. No capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo escreveu agradecendo a Deus, orando por aqueles irmãos. Ele diz, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Jesus Cristo foi concedido à igreja. Veja a importância da igreja. Jesus foi concedido por Deus à igreja como cabeça. A igreja é aqui o seu corpo. E por isso a igreja é importante. Ela tem uma missão essencial aqui no mundo. Não é só evangelizar o mundo perdido, como respondeu a maioria dos membros das igrejas, a maioria dos pastores. A igreja existe para ganhar o mundo para Cristo. A minoria que respondeu isso, né? Mas a maioria da liderança sabe que a igreja tem um objetivo muito importante no mundo, que é ganhar as pessoas para Cristo. Então a missão da igreja não é só evangelizar o mundo perdido. Por que nós ficamos com isso muito impregnado em nossa memória? Bom, pelo menos nós que somos lá da década de 1950, né? 1960 e 70, nós tínhamos ainda muita ênfase muito forte dos missionários aqui no Brasil. Os missionários vieram para ajudar a evangelizar o Brasil. Vieram americanos, vieram europeus, ingleses, vieram russos. A igreja onde eu cresci era de russos. Os pastores impactaram minha vida. Pastor André Yastrobov, que era o pastor quando eu era um junior. Depois o pastor Guidolin, que me batizou, já não era um russo. Mas a igreja tinha toda essa formação russa. Nós recebemos gente de todo mundo aqui no Brasil para ajudar na evangelização. Mas o que era a tônica? A salvação, pregar a salvação, ganhar o mundo para Cristo.
era a conversão das pessoas. Então se focava, todo o culto era evangelístico, lembra? Que é do nosso tempo. Todo culto era evangelístico. Toda pregação domingo à noite era Cristo salva. Era João 3,16. Porque a ênfase era salvação, conversão. Então a igreja ficou focada décadas e décadas somente nessa missão importante da igreja, que é ganhar o mundo para Cristo. Mas não podemos ganhar o mundo de dentro da igreja. Nós precisamos ganhar o mundo lá fora da igreja. Aí entra os ministérios em ação. Aí entra o testemunho pessoal, que está focado por missões nacionais agora. E nós estamos com os evangelhos de João para isso, para testemunho pessoal. Nós ganhamos o mundo lá fora, não aqui dentro. Nós tentamos ganhar o mundo mandando as pessoas vir para a igreja, chamando as pessoas para vir para a igreja, para ouvir a pregação do pastor. Nós não ganhamos o mundo assim. Muita gente se converteu, sim, mas a maioria não se converteu. Nós precisamos focar no discipulado, focar no testemunho pessoal, focar nesse ministério infantil, o IBM Kids, focar no ministério das mulheres, agora com o curso, né? O curso Mulher Única, os homens, né? Como é que está, irmão Roberto, o curso? Tem quantos homens lá? 5? Bastante. Eu estimulo o irmão Roberto, ele quer 50, mas tem bastante. Porque já é a terceira turma de homens aqui na igreja. Nossa igreja não é grande. É bastante. Eu quero mais homens, se Deus quiser, né? Tocar nos homens, né? Porque usar essas ferramentas para evangelização. Tem mulheres não crentes no grupo também, não é, irmã? Não? Tinha a proposta de entrar? Tem 10? Tem 10? Que bênção, tem 10. As mulheres estão sempre mais lá em número, né? Também. Então, focar nos ministérios, embaixadores do rei, mensageiros. Olha, essa semana, dia 18 se eu não me engano, vai voltar a aula presencial em todas as escolas, 100%. Nós podemos voltar com os nossos ministérios. A pandemia, eu olhei essa semana, tem 0 suspeito em Rondonópolis. Os leitos diminuíram, menos 50%. Eu estou sempre acompanhando o site da Covid, do Ministério da Saúde. O número só vai achatando, achatando. Daqui a pouco isso tudo já passou. Nós precisamos focar na evangelização, ganhar o mundo para Cristo, sim. Os nossos missionários fundadores focaram isso. E o crescimento da igreja se dá nessa área. Então nós temos aqui a missão da igreja voltada para o mundo. Ganhar o mundo para Cristo. Então essa é uma missão da igreja. Ganhar o mundo para Cristo. Precisamos sempre atuar nessa direção. Mas a igreja, por quê? Só para ganhar o mundo para Cristo? Danilo respondeu, para cantar, louvar. Então nós existimos não só para ganhar o mundo para Cristo. A resposta daqueles irmãos, maciçamente, foi sobre cuidado de si, da família, dos pastores, maciçamente. A resposta foi ganhar o mundo para Cristo. Mas veja o que a palavra de Deus diz. A igreja existe, além dessa parte da missão que é evangelizar, ela existe para glória de Deus, para glorificar a Deus. Nós precisamos expandir, então, ampliar a visão, a missão da igreja. Capítulo 3 de Efésios diz, no versículo 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Então, por que a igreja existe? A igreja existe para glorificar a Deus. Muita gente não lembra disso. A igreja existe para glorificar a Deus. Nós estamos hoje aqui glorificando a Deus. Desde o início desse culto, os nossos hinos, as nossas orações são para a glória de Deus. Uma Rayane estava orando aqui, encerrando um momento de hinos sobre a glória de Deus. Estamos aqui para dar glória a Deus. Isso é verdade. Então, Paulo diz, a ele seja a glória na igreja. Hoje estamos aqui no templo. Nós somos a igreja. Na igreja é isso aqui, é o culto, é a igreja reunida para dar glória a Deus. Como diz o salmista, a ele a glória. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. E essa é a resposta importante, é necessária. E essa resposta está na criação, está na origem. Nós somos criados para glorificar a Deus. Então, se fosse falar a primeira missão da igreja, eu diria glorificar a Deus. Glorificar a Deus.
Antes de qualquer coisa, nós existimos para a glória de Deus. E Isaías capítulo 43, no versículo 7, diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. A King James diz: chamado pelo meu nome, que criei para a minha própria glória e alegria. Nós estamos aqui para a glória de Deus, para a alegria de Deus. Isso é glorificar a Deus. Então, quando nós voltamos à origem da nossa criação, nós entendemos por que existimos, por que estamos aqui, por que na igreja nós damos glória a Deus, porque Deus nos criou, Ele nos fez para o louvor da sua glória, para a sua alegria. Essa resposta na criação, no Éden, é também a resposta na queda do homem lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles declararam uma vida de independência de Deus. Que tolice, né? Viveram uma vida independente de Deus. Mas foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles declararam que queriam viver por conta própria. Eles renunciaram uma vida de submissão, uma vida de alegrar o Senhor. E a queda foi essa declaração de rebeldia, de distanciamento do propósito original, para o qual Adão foi criado, para o qual a Eva foi criada. Eles deixaram de glorificar a Deus. Eles erraram na coisa fundamental e essencial da vida, que é viver para a glória e alegria de Deus. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E muitas vezes, então, olhando a missão da igreja no panorama da história, a liderança focava que a missão da igreja, então, é pegar ao homem perdido e trazê-lo novamente ao plano redentor e da salvação. Focando só nesse objetivo de ir buscar o homem perdido e trazê-lo novamente para a comunhão com Deus. Mas isso não é o todo. O todo é olhar para a origem, para a criação, saber, fomos criados para a glória de Deus. E agora tudo que vamos fazer deve ser para a glória de Deus. E muitas vezes focamos apenas na evangelização e esquecemos o todo. E não temos a visão do todo. Para termos a visão do todo, temos que olhar a criação, por que Deus nos criou. E resgatar essa visão da razão da nossa existência. Nós fomos criados para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, ele diz que Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós estamos trabalhando, então, para resgatar uma vida perdida e recolocar no seu estado original, nós precisamos fazer o trabalho completo. Essa vida precisa entender que agora, então, tudo que faz, tudo que fará, até tudo que pensa, deve ser para agradar aquele que morreu e ressuscitou, para que agora tenha essa novidade de vida, uma nova vida. É a vontade de Deus, portanto, para a igreja isso também. Que a igreja de nosso tempo tenha essa missão, tenha essa visão, amplie a sua visão de que a igreja deve fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 a 33, o apóstolo Paulo escreveu: seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E verso 32, não vos torneis motivo de tropeço para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. E nada deve ser uma coisa de tropeço. Tudo que fazemos deve edificar a igreja, deve encorajar as pessoas a terem mais alegria ainda em estar reunida com a igreja para glorificar a Deus, porque nós existimos para isso. A nossa missão é glorificar a Deus. Em tudo que fazemos. Glorificar, até no que deixamos de fazer. Não vou fazer isso, porque isso não é para a glória de Deus. Devemos sempre ter esse alvo em mente. Tudo é para a glória de Deus. Eu fui resgatado da minha vã maneira de viver
estava vivendo no pecado, estava morto, meus pecados e delitos, mas Jesus me resgatou. Ele me deu novamente a origem da minha existência. A minha origem é existir para a glória de Deus. Então agora preciso fazer tudo, seja comendo ou bebendo, qualquer coisa, tudo para a glória de Deus. Então, temos aqui duas missões da igreja: evangelizar o mundo para Cristo e fazer tudo para glorificar a Deus. Então, nesse sentido, a igreja tem não só uma visão no plano horizontal para ganhar o mundo e ir em direção do homem perdido, mas ela agora tem uma dimensão vertical, está sempre lembrando, está sempre se ocupando em fazer todas as coisas para glorificar a Deus. Então a igreja existe para evangelizar, mas sobretudo para glorificar a Deus. Porque quando glorificamos a Deus, o tudo que nós fazemos vai incluir todas essas coisas necessárias: evangelizar, exercer o ministério que Deus estabeleceu, no cuidado da igreja, em todas as coisas. Em outro domingo, vou continuar sobre essa outra dimensão da igreja, que é cuidar de si mesma. E nós temos trabalhado aqui na igreja nesse sentido. E por vários anos temos trabalhado nesse sentido, cuidar da igreja. E essas coisas que têm acontecido na nossa igreja têm sido muitas vezes por essa direção: cuidar da igreja. Temos uma igreja saudável, viva de fato, como diz o nosso slogan, uma igreja viva, para poder semear o evangelho de Jesus, semear a paz com alegria, edificar as pessoas durante o nosso ministério. E vamos ver que isso vai implicar com o envolvimento de todos os membros, porque há ministério para todos. E se não há, Deus vai criar, vai surgir um novo ministério. Há ministério para todos, e isso é uma coisa maravilhosa. E Deus tem preparado para cada um de nós, através do dom que recebemos. Você tem pelo menos um dom. Já estudamos aqui sobre os dons, já fizemos aqui o teste dos dons. Aliás, quem chegou depois e não fez o teste dos dons, me fale. Tá? Vamos fornecer o questionário para você fazer o teste dos dons. É um teste muito prático, né? Quem fez, conferiu os dons? Conferiu os seus dons? Você fez o teste? Os irmãos fizeram, muitos fizeram, conferiram, né? Alguns não sabiam os dons. Vamos fazer. Porque você tem pelo menos um dom. Ninguém vai dizer assim: eu não tenho dom nenhum. Porque se você é crente em Jesus, você é um salvo por Jesus Cristo, você recebeu pelo menos um dom. Não estamos falando do dom da salvação. O dom no singular significa o dom, o presente de Deus, que é a salvação. A nossa salvação foi garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas os dons no plural são as habilidades e capacidades que o Espírito Santo concede para nós trabalharmos na igreja, para glorificar a Deus através do serviço. Então a igreja tem muito serviço, tem muitos ministérios, e você precisa, se ainda não se descobriu, precisa se descobrir qual é o seu lugar na igreja. Se alguém chegar e falar assim: pastor, meu lugar é tal, ótimo, vamos trabalhar ali, vamos treinar. Se não tem treinamento, se precisa aperfeiçoamento, vamos aperfeiçoar. Tem trabalho, tem ministério para todo mundo. Ninguém precisa ficar sentado no banco. O que aconteceu durante essas décadas e décadas de tentar ganhar o mundo através do púlpito, vamos trazer o mundo para dentro da igreja, não funcionou. Nós ficamos pastores cansados e membros sem exercitar seu dom, inativos, desmotivados, muitos aí enfadonhos, e até desistiram da vida cristã, por falta de exercício. Assim como faltando exercício no corpo físico, o corpo vai adoecer. Se faltar o exercício dos dons, espiritualmente o crente adoece. Então, por que alguns crentes estão doentes? Por que alguns crentes desistem da vida cristã, abandonam até a igreja? Pode ser a resposta que não exercitaram o seu dom. Não estão ativos no trabalho da igreja. Então a igreja tem essa missão de glorificar a Deus, a missão de ganhar o mundo para Cristo, mas ela precisa, nesse sentido, cuidar de si mesmo, despertar o dom e treinar a cada um na sua área de atuação. Como a Fran hoje é o modelo, né,
exemplo, a igreja até investiu para ela fazer aquela viagem, participar do Multiplique, receber o treinamento focado para ministério infantil, e ela até hoje está trazendo os resultados para nós disso. Então isso chama-se treinamento, aperfeiçoamento, sobre isso que eu vou falar na outra mensagem. Mas é preciso que cada crente esteja disponível, esteja disposto ou convicto e consciente qual o seu dom. Se não sabe, começa a orar: Senhor, eu quero saber. Senhor, me mostra, eu quero entender qual é o meu papel na igreja, qual é a minha atuação. E isso a gente pode ajudar também, como disse, o teste dos dons. E uma conversa com quem já sabe discernir isso também ajuda. Então conversa com alguém, conversa com o pastor, conversa com a irmã Cidinha, conversa com diáconos que já estão preparados para ajudar nessa área também. Os professores da EBD estão preparados para ajudar nessa área. Os jovens podem procurar seus professores e assim por diante. Nós todos devemos estar aqui para ajudar uns aos outros e cada um encontrar o seu lugar. Se você não encontrar seu lugar, vai ser muito triste. Porque você vai ficar muito triste na igreja. E isso contagia. A tristeza contagia. Assim como a alegria contagia, quando a gente vê a Fran aqui no trabalho das crianças, não é? A alegria contagia. Quando eu vejo os irmãos ontem, né, com alegria no trabalho, isso contagia. Isso é maravilhoso. Porque quando alguém está no seu lugar, está no seu papel, está alegre, e a alegria contagia. Assim como a tristeza contagia. Graças a Deus, quase todo mundo aqui eu vejo alegre, mas alguns ainda precisam achar seu lugar. Precisam achar seu lugar. Viver alegre, viver contente. Sabe, este é o meu lugar. Eu gostei do que a Fran falou, né? Aqui, meu lugar. Você tem que descobrir qual é o seu lugar na igreja. Quando você descobre qual é o seu lugar na igreja, fala: esse é o meu lugar. Deus me quer aqui. Então você se enche de alegria, entusiasmo e faz o trabalho para a glória de Deus. E você faz isso com amor. E o Espírito Santo vai capacitando cada vez mais para que esse trabalho seja mais aperfeiçoado e venha causar mais frutos e alcançar aqueles resultados que se esperar do ministério, que é a edificação da igreja, que é a edificação do corpo, que é a igreja. Então é isso por hoje. Por que a igreja existe? Por que a igreja existe? Para glorificar a Deus. Não esqueça, guarde isso. Primeira razão, porque a igreja existe, no meu entendimento, primeira razão, antes de ganhar o mundo para Cristo, para glorificar a Deus. Depois, ganhar o mundo para Cristo. Vamos ver depois, cuidar de si mesma, em amor. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos nos apresentar a Deus. Se tem uma necessidade, coloca agora na presença de Deus. Se você não sabe qual é o seu dom, primeira necessidade agora que eu acho que é sua é: Senhor, qual que é o meu dom? Eu quero descobrir o meu lugar no corpo. Eu quero descobrir por que eu estou aqui. Lembra, lemos hoje que Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. E o corpo, cada um no seu lugar. Nós temos as mãos no seu lugar, nós temos os pés no seu lugar. O corpo todo está no seu lugar. Por isso é lindo o corpo. A igreja é linda. A igreja é linda quando cada um está no seu lugar. E alegre. E ela semeia paz com alegria. Então, se você não sabe qual é o seu dom, começa a orar assim: Senhor, eu quero descobrir o meu dom. Eu quero descobrir o meu lugar no corpo. Eu não quero estar no lugar fora. Eu quero estar no lugar central. Onde o Senhor me quer? Onde o Senhor me planejou? Eu quero fazer o serviço que o Senhor tem para que eu faça com alegria.